adoradores, Raquel Martins, sejam bem-vindos, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, levante o teu rosto e te dê a paz. A paz de Deus é tudo que nós precisamos. Vamos louvar ao Senhor? Teus olhos é a canção. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que o teu olhar estando em mim me enche da tua paz. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei, você sabe também. Sei e não posso negar que o teu olhar estando em mim me enche da tua paz, que o teu olhar estando em mim me enche da tua paz, que o teu olhar estando em mim me enche da tua paz. Oh Senhor Deus Pai maravilhoso, o teu olhar sobre nós nos enche de paz. Ah, Senhor, a tua fidelidade nos conduz. É o Senhor quem sabe os tempos e as horas. O Senhor está sob o controle de todas as coisas. O Senhor está sob o controle da minha vida, dessa live, nessa hora. Receba, Senhor, a nossa adoração nesse momento. Seja entronizado nesta casa. Seja entronizado na casa de cada um que acessar este vídeo. Senhor, venha falar conosco, ilumina o nosso espírito, o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos ser cada dia mais apaixonados por Ti, a cada dia mais parecidos com Jesus e andar lado a lado com o doce Espírito Santo, ser guiado pelo Teu Santo Espírito. Ó, Pai querido, é muito privilégio sermos chamados de filho por Ti. Queremos, como Seu filho, ó Pai, resplandecer a Tua glória, andar como Tu andas, fazer como Tu queres. Ó Pai querido, abençoa as nossas vidas, dê-nos o entendimento que nós precisamos. Pai querido, nessa hora também eu quero fazer, Senhor, um tempo de silêncio na Tua presença, em solidariedade com cada família que perdeu um ente querido para o Covid, ou mesmo também que teve a notícia de uma perda, de uma morte na sua família, mesmo que de outra situação. Mas eu quero nessa hora, Senhor Jesus, colocar essas famílias diante do Senhor. Eu quero, Senhor, externar
a nossa compaixão por essas pessoas. Só o Senhor pode consolar, ó Pai, o coração daqueles que perderam pessoas queridas. Consola, Senhor, o coração de cada um, Senhor, que perdeu um ente querido para o Covid ou para outra situação. Seja agora, Senhor, consolando o coração, ó Pai, de cada pessoa. Ó Pai querido, nós queremos fazer 1 minuto de silêncio. Seja bem-vinda, amada, em solidariedade às pessoas que perderam entes queridos, né, familiares, amigos, colegas de trabalho, né, em virtude do Covid. Então nós vamos fazer 1 minuto de silêncio, em compaixão por essas pessoas, em solidariedade, amém? Amém. Então, amada, nós estamos vivendo hoje um tempo muito difícil, né? Um tempo triste. Todos os dias chega até nós notícias de pessoas que nós amamos ou que são próximas de nós, que estão passando alguma dificuldade, né? Enfrentando seja o Covid ou enfrentando também o desemprego. Estamos vivendo uma situação que as notícias ruins parece que são maiores que as notícias boas, né? Mas mesmo em meio a tudo isso, nós temos um coração grato e alegre diante de Deus, amém? Hoje eu tive o presente do Senhor de participar da banca de defesa de doutorado de uma amiga minha e ela foi aprovada, então eu estou feliz porque temos mais uma doutora em educação, uma mulher que sempre lutou em prol da educação e agora tem esse reconhecimento, esse título, né? Estou feliz também porque eu estou viva, estou feliz porque você está aqui comigo, né? Mesmo a gente estando tão longe, mas estamos juntinhos aqui nesse canal. Estou feliz porque outras pessoas vão entrar também para ver esse vídeo. Então eu estou feliz porque mesmo com tantas coisas ruins, a gente ainda encontra um motivo para se alegrar, a gente encontra um motivo ainda para levar o amor de Cristo por onde a gente vai, amém? E hoje tem sorteio de prêmio de novo, tá? Tem um enigma, eu chamei de o enigma da vitória, né? Nós sabemos que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas são acrescentadas. Então hoje nós temos um enigma da vitória. Quem acertar, leva um prêmio, ok? E eu vou dar a dica daqui a pouquinho desse enigma. Esse enigma tem uma coisa em comum, é uma coisa, tudo é uma coisa. São 4 lições da palavra de Deus que nos conduzem à vitória e todas elas começam com a mesma frase, uma coisa. É uma coisa. Então, nós muitas vezes complicamos a nossa vida ao invés de simplificar. E a simplicidade é uma prática, é uma disciplina espiritual. Jesus nos pede que sejamos simples. Hello, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. A letra pequenininha. Seja bem-vinda, adoradora. Estamos falando que o Evangelho de Jesus Cristo é simples, né? Ele é simples. Então, o que Deus pede de nós não é nada difícil de fazer, não é nada difícil de alcançar. O que Ele pede para nós é algo simples, amém? Então, é uma coisa só. São 4 coisas que a Bíblia fala assim, uma coisa só, uma coisa. Então, muitas vezes nós queremos fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, a nossa mente está ligada em 380, não é nem 320 mais. A gente está, né, trocentas rotações por minuto, não descansa nem na hora de dormir, né? E na realidade, Deus quer que a gente entenda que buscando em primeiro lugar o reino de Deus,
todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus quer que a gente entenda que é tudo simples, que nós precisamos viver em simplicidade, não se apegar tanto às circunstâncias, às coisas, né? A gente sabe que um dia nós vamos morrer mesmo, nós sabemos que um dia as pessoas que nós amamos vão morrer mesmo, então isso é uma verdade que às vezes a gente não encara, né? Então, assim, a vida na realidade é simples. Nós é que complicamos com um monte de coisa. Deus só falou assim, olha, põe o meu reino em primeiro lugar, o restante vai acontecer. Se o nosso coração está primeiro em Deus, se o centro da nossa vontade está em Deus, as outras coisas vão acontecendo. É natural. Amém? Ele nos dá a direção de como orar, Ele nos dá uma palavra para consolar uma vida. E assim vai, o Senhor é maravilhoso, Ele é mais que formoso e com o nome dEle nós somos mais que vencedores, amém? Hoje é uma live de perguntas e respostas. Então, se você tem uma pergunta, você pode digitar a pergunta no comentário que eu vou responder, tá? Tipo assim, eu tenho uma dúvida sobre a Bíblia, eu tenho uma dúvida sobre a oração, né? Então, você pode colocar a sua pergunta e nós vamos contar com a graça do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a responder, amém? Então, Ele que é o nosso mestre e professor, amém? Então, se você tiver uma pergunta, pode digitar enquanto eu estou falando para a gente poder responder, tá? Então, uma live de perguntas. E nessa live de perguntas também vai ter um enigma, o Enigma da Vitória, que é composto de 4, uma coisa só, 4 que são 1. Eu vou já dar uma dica, tá? O que é essas uma coisa só que a palavra de Deus diz? Diz assim, a palavra de Deus. Uma coisa eu faço, uma coisa eu peço, uma coisa é necessária e uma coisa eu sei. Uma coisa eu faço, uma coisa eu peço, uma coisa é necessária e uma coisa eu sei. São 4 chaves da palavra de Deus, são 4 versos da Bíblia, né? Que vão falar sobre a vitória. São as 7 chaves da vitória. Então, nós vamos dar a primeira dica da primeira chave da vitória. Tá lá em Miqueias 7, 18 e 19. Tá? Miqueias 7, 18 e 19. Eu vou ler para você. Essa é a primeira chave. Não é um versículo ainda, é uma dica, tá? Essa dica está relacionada com uma coisa eu faço, tá? Então, quem acertar primeiro, pelo menos 3 dos 4 versos, né? Pelo menos 3 para completar a frase, conforme o texto da Bíblia, quem acertar pelo menos 3 vai levar o prêmio, tá? Quem acertar primeiro. Mas eu só sei um. Vamos falando, né? Aí você pode pôr a resposta nesse quadradinho que tem do lado do comentário, porque aí o coleguinha não vê, não cola, né? Olha só. Diz bem assim a palavra do Senhor. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a ira para sempre. O Senhor tem prazer na misericórdia. Oh, glória a Deus, né? Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, esse verso da palavra de Deus tem a ver com uma das coisas que nós precisamos fazer. Se Deus esqueceu dos nossos pecados, né? Se Ele lançou nas profundezas do mar os nossos pecados, né? Por que nós ficamos lembrando, ficamos nos culpando, ficamos remoendo coisas do passado, não é mesmo? Então aqui, uma coisa eu faço. Qual é essa coisa que eu faço? Uma coisa eu faço. Tananana. Quem será que vai descobrir? Uma coisa eu faço. Se você souber, pode falar. E se você tiver uma pergunta, também pode fazer. Hoje é uma live de perguntas, então você pode perguntar, professora, né? Falando professora, o quê? Sou professora.
Adianta. Professora, eu tenho uma dúvida da Bíblia quando diz assim, assim, assim. Pode digitar a sua pergunta, amém? Hoje é uma live de pergunta, pode ficar à vontade para perguntar. E tem um enigma. O enigma são 4 coisas. A primeira é: uma coisa eu faço. O que será então que eu faço? Se você já souber a resposta, já pode digitar. A outra coisa é: uma coisa eu peço. Eu peço só uma coisa para Deus. Porque se eu pedir essa coisa para Deus, é como se eu já tivesse todas as outras. E para gente tentar entender o que é esse uma coisa eu peço, nós vamos lá no Salmo, só um minutinho, 42. Salmo 42. O Salmo 42, verso 1 e 2 diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Então, uma coisa eu peço. O que será que eu peço para Deus? Que se eu tiver, eu já tenho todas as outras coisas. Acabamos de ler aqui a dica. Essa é a dica. Ainda não é o versículo que fala uma coisa eu peço. Mas aqui tem todas as dicas. Olha, fala que a nossa alma anseia e suspira, né, pelas correntes das águas, que nós temos fome e sede de Deus. O que será? O que será uma coisa que eu peço a Deus e que eu posso pedir só isso, que eu tô bem na fita, como diz o povo. Vamos falar, amada, pode dizer. Se você sabe, tem uma ideia, pode colocar aí nos comentários. E se tiver uma pergunta também, pode colocar nos comentários, amém? Aí o terceiro uma coisa é necessária. Só uma coisa é necessária. E o que é necessário nessa vida? Olha só, vou dar uma dica. Na realidade, essa dica aqui é o contrário do que é necessário. Diz assim, olha: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, aqui em Mateus 6:34, Jesus está dizendo, desde lá do verso 25, não andeis ansiosos com coisa alguma, não se preocupem com o que haver de beber, comer e vestir, né? Porque nem os lírios dos campos, nem as aves dos céus, né? Nem os lírios se vestiu como Salomão, nem as aves do céu não têm onde colocar os seus ninhos, mas Deus não desampara nenhum deles. Então ele fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então ele fala, não se preocupe com o que você vai comer, vestir, mas Raquel, é muito complicado isso, como é que eu não vou preocupar, né? Às vezes o auxílio ainda não saiu, às vezes está desempregado, está passando uma situação muito difícil, né? Mas Deus está dizendo para não preocupar. Agora, quando ele diz não preocupar, ele também não quer dizer que a gente vai cruzar os braços e não fazer nada. Ele está dizendo que a nossa preocupação não vai acrescentar nem mais um fio de cabelo na nossa cabeça. A nossa preocupação não vai mudar a circunstância, mas a nossa oração e a nossa ação, sim. Porque por mais que a gente possa estar necessitado, possa estar passando um problema, sempre existe alguém que está numa situação ainda pior. Então até esses dias eu vi uma senhora, né, que recebeu uma doação de uma cesta básica. E ela falava assim, olha, eu já tiro tudo aqui e já vejo, o que tiver a mais eu já dou para outra pessoa que está precisando. Então era uma mulher que durante o período da pandemia
está sendo sustentada por cesta básica, ela não recebeu auxílio, não recebeu nada, é só ela e os filhos. Ela mora numa favela no Rio de Janeiro, pela reportagem, e ela virou e falou assim: ah, mas eu tiro aqui o que eu vejo que eu posso doar, eu também dou, porque tem gente que não recebeu nem isso. Então ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém, né? E ninguém é tão rico que não possa precisar de alguém. Então a nossa mão sempre estendida, isso é que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É nós estarmos sempre ajudando aqueles que vêm, né, ao nosso encontro. E nisso Deus também vai trazer pessoas ao nosso encontro para nos ajudar quando nós necessitamos, amém? Então uma coisa é necessária, só uma coisa é necessária. E a gente sabe que não é ficar ansioso. Então, qual é a coisa necessária diante de Deus? Então, hoje nós temos o enigma da vitória. Se você seguir esses 4 passos, você vai ter uma vida vitoriosa. Uma coisa eu faço, uma coisa eu peço, uma coisa é necessária e o último, uma coisa eu sei. E essa uma coisa que eu sei, vou dar uma dica, o que é que eu sei segundo a palavra de Deus? Essa dica está, vamos ver aqui o livro, já deixei marcado aqui para nós, está em Provérbios 1:7. Em Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o temor do Senhor é o princípio do saber. E quando nós falamos temor, a gente já tem aquela imaginação assim de medo de um Deus bravo sentado no trono com os trovões assim na mão, né? Fazendo relâmpago e mandando trovão castigo. Não, a palavra de Deus diz que Deus Pai é um Pai amoroso. É um pai de justiça também, que corrige seus filhos, mas é um pai amoroso. Então esse temor e tremor significa uma reverência a Deus. Saber que Ele é Deus, Ele que nos criou, Ele que criou a mim e você assim, lindos como nós somos, perfeitos, porque para Deus tudo é perfeito. Tudo que Ele criou, Ele contemplou depois e viu que era bom. Então nós não temos nada, né, assim, como que a gente vai virar para Deus e falar: Deus já me criou errado, né? Ele é o Criador. Então esse Pai amoroso, Ele quer se relacionar conosco, Ele quer ouvir de nós, a gente falar assim: ô papaizinho, me ajuda, eu não sei resolver essa situação, mas eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, você pode me ajudar. Né? Tem uma oração muito bonita, inclusive eu tenho orado essa oração durante a pandemia, porque a gente está numa situação que até para orar a gente tem uma dificuldade, né? Como é que eu vou orar? É a oração de Josafá. Você anota aí para depois você ler essa oração todinha. Tá em 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler só um pedacinho aqui, que ele fala assim: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. É o final da oração de Josafá. É o final da oração deste rei, que ele não sabia o que fazer naquela situação. E ele foi conversando com Deus e lembrando: Deus, o Senhor é um Deus poderoso, tantas e tantas coisas o Senhor já fez pela humanidade. E agora eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Amém? Que hoje e sempre seus olhos possam estar postos em Deus, porque Ele pode te iluminar, Ele pode te dar sabedoria, Ele pode te orientar, Ele pode te dar vida, paz, alegria, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, amém? Então essa foi a 4ª dica de uma coisa só uma coisa que a Bíblia fala, e essa uma coisa é exatamente o que nós precisamos. Nós precisamos de 4 coisas só nessa vida para alcançar a vitória. É muito pouco, né? É muito pouco. Deus é um Deus simples, Deus é um Deus grandão, mas Ele é simples.
Ele é um Deus simples, ele age com simplicidade. Ele fala assim, olha, eu vejo as coisas de uma forma diferente do que você vê. Hello, seja bem-vinda. Estamos falando de 4 chaves da vitória, é o enigma, é o segredo da vitória. E todas essas 4 coisas na Bíblia começam com a mesma expressão, uma coisa. Então vamos lá, já falando a dica aí. O que são? Uma coisa eu faço, uma coisa eu peço, uma coisa é necessária e uma coisa eu sei. Por acaso você sabe qual verso da Bíblia que fala sobre isso? Quem souber tá valendo um prêmio. Tá valendo um prêmio, hoje tem prêmio na live. Se você souber o que é uma dessas 4 coisas, tá valendo um prêmio. Também é uma live de perguntas, então seja bem-vindo e se você tiver uma pergunta, pode digitar a pergunta nos comentários. Uma pergunta, algo que você tem dúvida da Bíblia, algo que você gostaria de saber, ou algo que você acha que as pessoas precisam saber, eu posso comentar. Não precisa ser uma dúvida, tá? Pode ser um assunto. Ah, Raquel, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Um assunto. E aí nós vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e nos dê uma direção de como responder essa pergunta, amém? Então você pode digitar a qualquer momento uma pergunta ou um tema, né? Esses dias nós estávamos no grupo de pesquisa, que é um grupo de professores, pesquisadores que trabalham fé e ciência. E aí nós estávamos falando sobre os ateus, né? E os ateus, eles têm muitos argumentos, né, para mostrar que aquele que crê em Deus, segundo eles, não tem todas as elaborações possíveis para comprovar o que eles creem, né? Então, a gente passou mais de 1 hora ali discutindo isso, discutindo textos filosóficos, né? E aí, nessa discussão sobre o teísmo e ateísmo, a conclusão que o autor chegava, né, é que da mesma forma que às vezes o ateu acha que quem crê sem ter uma evidência, né, sensível de que Deus existe, né, sem ter algo assim comprovado, tipo cientificamente, uma evidência intelectual, uma evidência plausível, então o ateu acha que essa pessoa tá faltando um parafusinho na cabeça. Como é que ele crê sem ter evidências? Mas da mesma forma, quem crê, creu porque de uma forma singular, única, ou através da contemplação da natureza, ou de alguma outra experiência que ele teve uma experiência com Deus, né? Um relacionamento com Deus. E isso para ele ficou marcado, ficou evidente. E a maior parte das pessoas no planeta Terra são pessoas que creem em Deus. Então, aquele que crê em Deus também olha para o ateu e fala assim, mas parece que está faltando alguma coisa, né, nesse cara, tá? Porque ele não está entendendo que tem um Criador soberano sobre todas as coisas, né? Então, muitas vezes, os embates filosóficos, religiosos, teológicos, as pessoas ficam debatendo aqueles mesmos argumentos sobre uma determinada coisa e acaba continuando cada um no seu grupo, né? Cada um no seu quadrado, né? Mas enfim, ao longo da história da humanidade, os teólogos e os autores, eles mostravam que existem evidências singulares, universais, intelectuais da existência de Deus. Então eles fazem o que nós chamamos de provas da existência de Deus. Mas com a elaboração científica, muitos cientistas acabam exigindo uma prova mais material, né, de Deus. E a gente tem isso também, né? Quantas pessoas recebem oração, são curadas, e aí elas têm os laudos médicos, né, o antes e o depois, mostram que houve uma intervenção, né, de algo extra-humano, né? Então a transcendência de Deus, ela é perceptível em muitas coisas.
Mas é claro, a gente respeita quem crê e quem não crê também, né? Cada um tem o direito de crer ou não crer. E no meu caso, por exemplo, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? Creio que a palavra de Deus é inspirada, né? Hoje eu trouxe aqui essa versão Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada. É uma Bíblia já bem atualizada nos últimos manuscritos. Esses dias eu estava numa live do Jesus Cop e eles recomendaram essa Bíblia, sabe? Eu falei, legal, né? É uma Bíblia de estudo que eu estou usando esse ano para fazer o meu plano bíblico. Então, todos os dias eu leio 3 ou 4 capítulos para em um ano ler toda a Bíblia. Olha, eu já estou aqui, olha. Olha o tantão, né? Daqui a pouco acaba de ler a Bíblia, então eu trouxe ela hoje para a gente fazer esse estudo. E eu creio que a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, quando nós estamos diante desse livro, não é só um livro literário histórico. Deus fala através dele. É o único livro que a gente lê em companhia do autor. Então, você pode orar, né? Crendo, pedindo no nome de Jesus, para que quando você lê a Bíblia, Deus fale com você. E ele vai falar. Então, essa é uma das experiências, né, que evidencia Deus nas nossas vidas. É a experiência da oração, das respostas às nossas orações, né? É a alegria que nós sentimos e a paz a despeito das circunstâncias ruins. Então, todas essas coisas são evidências das maravilhas de Deus na nossa vida, amém? Então, tem uma pergunta ou um tema, um assunto que você gostaria que a gente falasse mais? Se tiver, é só digitar, amém? Nós vamos fazer agora uma oração e depois da oração eu vou falar qual é o enigma, né, das 4 chaves da vitória. Se você tiver alguma pista, manda aí. Se você lembrou de algum versículo da Bíblia que fala uma coisa, então são 4 coisas, 4 versículos que diz assim, uma coisa, uma coisa, uma coisa e uma coisa. E só essas coisas são suficientes para nós, amém? Vamos orar? Você tem um pedido de oração nessa noite? Coloque o seu pensamento, o seu coração diante de Deus com esse pedido, amém? Nós vamos orar para que o Senhor venha cumprir a tua boa, perfeita e agradável vontade, amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui em um só espírito de louvor e de adoração a Ti, Senhor. Senhor, eu tenho os meus pedidos de oração. Tantas pessoas têm pedido oração. Tantas pessoas, Senhor, acometidas com Covid ou com sintomas. Pai querido, eu coloco cada uma delas nas suas mãos. Que a tua misericórdia, que é muito maior do que nós podemos pensar, alcance uma dessas vidas com a cura nessa hora, Jesus. Também, Senhor, vá de encontro ao pedido de oração, Senhor Jesus, da minha irmã, do meu irmão. Vai, Senhor, de encontro. Pai querido, só o Senhor pode trazer a resposta para os nossos problemas. Só o Senhor pode trazer a verdade em todas as situações. Só o Senhor pode trazer paz em meio à guerra. Senhor, nós não sabemos o que fazer diante de tantos desafios que estamos vivendo nesses dias. Mas, Senhor, uma coisa nós fazemos. Nós nos humilhamos diante de Ti. Nós esperamos em Ti e nós confiamos em Ti. Vem com a Tua cura, Pai querido. Vem com a Tua cura. Vem com a Tua graça sobre nós. Com o renovo físico e espiritual. Alcança, Senhor, essa pessoa que está assistindo a live agora. Alcança os que vão assistir. E esteja, Senhor, trazendo sobre a vida deles uma bênção sobrenatural que só do Senhor pode vir e que essa pessoa, então, ao receber essa bênção, ela entenda que só o Senhor é Deus sobre todas as coisas, que há poder no nome de Jesus para
quebrar as barreiras, expulsar todo o mal, trazer a cura completa em nome de Jesus, trazer a libertação, a salvação, a trazer o renovo espiritual, o batismo com o teu Santo Espírito, a graça, a cura da depressão, a cura de todo mal. Senhor, eu ministro a cura sobre cada uma dessas vidas que me pediram oração. Eu ministro a cura, Senhor, sobre cada uma das pessoas que estão nessa live, as pessoas que vão assistir esse vídeo. Pai querido, nós cremos que a cura vem do Senhor. O Senhor usa os médicos para descobrir as formas de usar o que o Senhor mesmo já proveu na natureza para nos dar saúde. Mas a cura vem do Senhor. Recebe, meu irmão, sobre a sua vida. Cura completa, amém? Recebe, irmã, seja bem-vindo, adorador. Recebam do Senhor a cura, amém? Porque só Ele salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e nós estamos juntos, amém? Muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje é uma live de perguntas. Se você tem uma pergunta ou se você quer que a gente fale sobre algum tema para ficar aqui gravado, porque outras pessoas também vão assistir, você pode colocar uma pergunta, você pode falar um tema que a gente vai falar sobre ele, a gente ainda tem tempo, amém? E agora eu vou revelar para vocês o enigma da vitória, as 4 coisas que a Bíblia diz assim, uma coisa só. São 4 versos da Bíblia que a palavra de Deus diz assim, uma coisa só. Vamos ver aí, vou dar a última dica. Quem descobrir ganha um presente, amém? O presente é um livro. Então, vou dar a última dica. São 4 coisas. Uma coisa eu faço, uma coisa eu peço, uma coisa é necessária e uma coisa eu sei. Algum de vocês sabe o enigma? Se você souber o versículo bíblico que tá, cada um é um versículo bíblico, amém? Se você souber descobrir um deles, digita aí a resposta, tá valendo um prêmio. O prêmio é um livro. Toda live nós estamos agora com prêmios, amém? Na última live, quem ganhou o prêmio foi minha tia Dulce de Belo Horizonte, né? Ela descobriu lá a chave da adoração. Foi muito legal. Tá lá postado. E na penúltima live foi a Tayane, minha aluna, também descobriu, ela já recebeu o presente na casa dela, né? E ela descobriu qual que era o PPP de Deus. Amém! Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua presença. Glória a Deus, aleluia! É isso mesmo. Salmo 24. Então, temos aqui o enigma da vitória. E o pastor acabou de descobrir um dos enigmas, né? Que é aquilo que eu peço ao Senhor. Então, uma coisa eu faço, uma coisa eu peço, uma coisa é necessária e uma coisa eu sei. Alguém arrisca mais algum? Responder mais algum? Na realidade, no início da live, eu falei que tinha que responder pelo menos 3, né? Mas tá valendo. Eu vou revelar daqui a pouco quais são as 4. Vou dar mais 3 segundinhos. Se ninguém mais acertar, tá valendo aí o prêmio pro pastor Fabiano, hein? Vamos lá. Olha só. Deixe-me achar aqui. Eu deixei até marcado. Salmo 27, verso 4. Que é esse que o pastor acabou de digitar. Olha só. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha que maravilha! Glória a Deus! Uma coisa eu peço ao Senhor. Irmãos, basta nós pedirmos uma coisa, se nós pedimos para Deus, para estarmos na presença dEle todos os dias, as demais coisas
coisas serão acrescentadas, porque nós estamos buscando primeiro o reino de Deus. Essa é a chave da vitória, meu irmão. Esse é um enigma da vitória, porque quando nós pedimos a Deus, queremos estar na presença dele. Amados, vamos tentar entender isso é grande demais, é poderoso demais. Aqui o salmista está dizendo isso, sabe por quê? Porque ele não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. Para ele sentir um pouco da glória e da presença de Deus, ele tinha que ir no templo. E não era todos os dias que se ia no templo, não era toda hora que podia se ir no templo, não era todo mundo que podia estar, né, no santo dos santos, no santo lugar, só os sacerdotes. E aqui ele está dizendo, olha, uma coisa só eu peço, e eu vou buscar isso, que todos os dias eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, contemplar a beleza de Deus. Tem versões que falam sobre contemplar a bondade de Deus. Meditar no seu templo significa buscar orientação, aprender de Deus. Sabe o que significa isso? Nosso pastor já respondeu todas. Deixa eu ver. Uma coisa eu peço, necessária, fácil. Só faltou uma coisa eu sei. Oh, glória! Mas as 3 já respondeu. Ganhou o prêmio. Pastor Fabiano é o vencedor dessa noite, ganhou o prêmio. Depois a gente vai pegar aí o endereço para mandar um livro super top. O Espírito Santo já até me falou aqui qual livro que vai ser. Oh, glória! Você vai gostar, ganhou o prêmio. Então toda live tem um prêmio. Avisa os amigos para entrarem na live, porque é sensacional. O Senhor está nos abençoando demais, amém? Então, continuando lá, por que uma coisa eu peço é a chave da vitória? Uma coisa eu sei, eu dei a dica Provérbios 1:7. É uma coisa que eu sei. Mas o versículo não é esse, tá? Ele é só a dica. O versículo, se eu falar o versículo, você já vai saber, né? Seja bem-vindo, hello, adorador. Estamos aqui com os 4 enigmas da vitória, né? E aí, desses enigmas da vitória, estava concorrendo a um livro. Pastor Fabiano acabou de ganhar o livro, amém? E aí agora eu vou revelar os 4. Quais são as 4 coisas? É o enigma da vitória. Gente, Jesus é simples, o evangelho é simples. A gente que complica, fica inventando um monte de moda, de coisa. É modelo de igreja, se põe roupa, se veste roupa, se é cabelo comprido, se é cabelo grande, se é isso, aquilo, outro. Mas uma coisa só é necessária. Uma coisa só nós precisamos fazer, amém? Então vamos lá, as 4 passagens bíblicas, revelando agora. Uma coisa eu faço. É o primeiro uma coisa que nós separamos aqui. Você precisa fazer uma coisa. O que é essa uma coisa que você precisa fazer? Anota aí o texto bíblico. Eu vou ler aqui o texto bíblico, que é Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Você pode voltar ao instante anterior. Você está aqui dentro dessa live. Se você quiser ouvir o início da live, você não vai ter que esperar eu salvar o vídeo, né? Nós não podemos voltar no que nós já fizemos. Nós não podemos mais mudar a nossa história do que já foi. Nós podemos ver para frente. Para frente é que se vai, levanta a cabeça, se pecava não peca mais, se arrependeu de algo, se precisa consertar algo, conserte e bola para frente, bola que corre, né? Quem corre a bola, como diz o jogador, né? Nós temos que seguir em frente, rumo ao gol, rumo ao alvo, rumo ao foco, que é ser arrebatado. Então eu preciso estar com a minha vida no altar, eu preciso estar com a minha vida buscando a herança maior, que é a presença de Deus, que é o meu lugar na Nova Jerusalém, que são as almas que eu vou levar comigo junto para a glória, amém? Então esse é o alvo, esquece o que passou.
Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então Jesus nos chama para fazer uma coisa. Uma coisa você tem que fazer: esquecer. O que passou, passou. O que você errou. Agora é acertar, né? Imagina se uma criancinha... Gente, pastor Fabiano vai ter que ganhar 2 livros agora. Não, é um só. Gente, pastor Fabiano tá acertando tudo hoje. Tá iluminado pelo Espírito Santo. O enigma da vitória. Então, enigma da vitória, primeira chave. Uma coisa eu faço, esqueço do que passou, amém? Segunda chave, uma coisa eu peço. Nós já lemos o versículo, mas para você que entrou depois, ó, Filipenses, né, 3, 13, 14. Aí o segundo, uma coisa eu peço, Salmo 27, 4. O que diz o Salmo 27, 4? Uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. Gente, isso é tão profundo, porque olha só, a gente perdeu um pouco a noção do que é estar diante de um rei, né? Glória a Deus, aleluia. Quando uma pessoa, não era assim igual hoje, que os políticos saem na rua e aí abraçam e tudo, não era assim. O rei, para você estar diante do rei, você precisava ter uma autorização dele. Então você se ajoelhava perante o rei e se ele fizesse assim, né, com o cetro, né, autorizando você se aproximar, você poderia se aproximar e fazer o seu pedido. Então quando o salmista, né, aqui o Salmo de Davi fala assim, eu quero estar na presença do Senhor todos os dias. Ele está dizendo assim, eu quero estar diante do rei, eu quero estar aprovado diante do rei, eu quero estar diante do rei dos reis, do Senhor dos senhores, do rei do universo. Davi era rei, mas ele não ostentou, ele queria estar diante do rei dos reis, se humilhar diante dele, porque ele sabia que o favor de Deus era maior do que qualquer favor de qualquer outra pessoa do universo, porque ele é simplesmente o Criador, o Rei. Então a gente perdeu um pouco essa noção de reverência. Quando nós falamos que uma coisa eu peço, que é estar na presença de Deus e que eu não preciso fazer mais nenhuma oração, por que isso é tão profundo? Porque nós vamos estar diante do Rei do Universo. Você está pedindo para ter uma conferência com o Criador de todas as coisas, com o seu Pai Celestial, todos os dias. Se você tiver essa graça dele te receber, o que mais você precisa? Porque o Rei te recebendo, ele significa que ele já aceitou te ouvir. E a boa nova do Evangelho é exatamente isso, que Jesus nos permite, pelo véu que foi rasgado, pelo seu próprio corpo e seu sangue que foi derramado por nós em nosso lugar, ter esse acesso, amém? Então basta rasgar o coração, nós não precisamos rasgar o nosso corpo, nós não precisamos sacrificar um cordeiro, nós não precisamos fazer o que tantas coisas malucas nas religiões que não conhecem essa boa nova fazem, né? Como era no tempo lá de Davi, que eles em outras religiões sacrificavam até os filhos. Nós não precisamos disso, nós precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus. Então, uma coisa eu faço, quem não anotou, anota Filipenses 3, 13, 14. Uma coisa eu faço, que é esquecer o que passou e prosseguir para o alvo. Uma coisa eu peço, qual que é o versículo? Salmo 27, verso 4. O que eu peço? Que eu possa estar na presença do Senhor todos os dias. E presta atenção, eu peço e eu busco. Não adianta só eu pedir, eu tenho que pedir e buscar. É mais ou menos assim. Lembra da história de Esther? Vai meditar no livro de Esther para você ver que maravilha que é de ensinamento, de humildade essa mulher. Porque Esther, quando ela se apresentou diante do rei, muitas outras que se apresentaram, com medo de não serem escolhidas, pegaram tudo que tinha lá no reino, né? Tipo assim, vou levar essas coisas boas aqui pra mim, porque vai que o rei não me escolhe, pelo menos eu fico rica, com esse monte de ouro e prata. Esther não quis nada disso. Esther se humilhou, Esther
ela sabia quem ela sabia que ela vinha de um povo, que ela era amada de Deus, que era de um povo que servia a Deus. Então ela se sentia amada, ela se sentia única, ela não precisava das riquezas do reino e nem precisava também casar com o rei, mas ela se humilhou e o rei, ele considerou ela a mais bela entre todas, não só pela sua formosura externa, mas pelo aquilo que ela tinha dentro do coração, que era uma humildade, que era uma certeza que o Deus dela era com ela. E quando ela precisou, o que aconteceu? Esther salvou todo um povo, salvou todo o povo judeu. Nossa, eu tô até arrepiando de falar isso com vocês aqui, porque talvez a gente não tivesse história para contar, mas o que Esther fez? Esther só quis estar na presença de Deus, só quis estar na presença do rei, que é similar à nossa vontade de estar só na presença de Deus. E o que aconteceu com Esther? Ela recebeu do rei a dádiva, e seu povo não foi morto. E o seu povo, que hoje é o nosso povo, porque é através do povo de Israel que veio Jesus, e nós somos aceitos por adoção, né? A família de Deus, somos agora filhos de Abraão, e somos adotados diante dessa família, somos enxertados à videira verdadeira, somos ligados a Jesus Cristo. Somos co-herdeiros, participantes do sofrimento dele, mas também, se perseverarmos até o fim, receberemos a coroa da vitória. Então, amados, é muito forte essa questão de pedir e buscar. Salmo 27:4, estamos falando. Seja bem-vindo, você que entrou agora. Estamos falando das 4 coisas que falam na Bíblia assim: uma coisa. As 4 coisas são uma coisa. As 4 coisas são coisas simples que Deus nos dá, que é o enigma da vitória. Então nós falamos a primeira: uma coisa eu faço. Filipenses 3, 13 e 14. Uma coisa eu faço. O que eu faço? Esqueço do que passou e caminho para frente. Uma coisa eu peço. Salmo 27:4. Eu peço que uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa estar na presença do Senhor todos os dias. Então, gente, por que eu dei o exemplo de Esther? Porque Esther poderia ter apenas tido vontade de ir até lá o rei. Ela poderia ter pedido, mas ela poderia não ter ido, não é mesmo? Mas ela foi. E quando ela foi, ela estava arriscando ser morta. Porque uma pessoa não poderia se apresentar diante do rei sem ser chamado. E Esther foi, se apresentou diante do rei, se humilhou diante do rei, porque ela tinha uma missão após 3 dias de jejum e de oração e de clamor que o povo todo de Israel fez, que era cancelar o edito que ia matar todos os judeus. E ela foi na presença do rei correndo o risco de ser morta. Então, a gente não é só pedir para estar todos os dias na presença de Deus. Eu tenho que pedir, tenho que buscar, eu tenho que ir. Eu tenho que me humilhar mesmo e chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu não sou nada diante do Senhor. Quem sou eu para me apresentar diante do Rei da Glória? Mas eu tô aqui assim mesmo, porque eu sei que a minha única esperança está em Ti. Gente, o Evangelho é simples, Jesus é simples, Ele é maravilhoso. 4 coisas só. Esse é o enigma da vitória. Guarda essas coisas no seu coração. Uma coisa eu faço. Filipenses 3, 13 e 14. Esqueço do que foi, avanço para o que está na frente. Uma coisa eu peço. Salmo 27:4. Que eu possa habitar na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Eu peço e busco. Não só peço, não é só da boca para fora. Eu peço e busco de todo o coração. Salmo 27:4. Agora vamos para o terceiro enigma da vitória. Uma coisa é necessária. Amém? Vamos lá então? Uma coisa é necessária. O que é necessário? Então, uma coisa é necessária. Lucas 10, 42. Lucas 10, 42. É aquela passagem de Marta e Maria, né?
Marta e Maria recebem Jesus na sua casa. Aí Marta estava envolvida com vários afazeres. E aí Marta vira para Maria e fala, vira para Jesus e fala: Jesus, fala para Maria me ajudar. Porque Maria ficou aos pés de Jesus ouvindo Jesus. Então imagina, gente. Ó, se Jesus entra dentro da sua casa, você vai ficar perdendo tempo de ficar varrendo o chão e limpando as coisas e você já tem que deixar tudo pronto. Quando Jesus entrar na sua casa, já tem que estar tudo pronto. Você já limpou tudo, você já trocou as vestes, você já deixou o banquete pronto, a comida pronta. Quando Jesus chegar, você só vai sentar na mesa dele para ceiar, porque ele fala lá em Apocalipse 3 que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e ceiarei com ele. Então você já tem que estar pronto, porque só tem uma coisa que é necessária. Olha só. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Só tem uma coisa que é necessária, é estar aos pés de Jesus. Então, uma coisa eu faço, uma coisa eu peço e eu busco, e uma coisa é necessária. Marca aí para você meditar depois, né? Lucas capítulo 10, versículo 42. Eu vou ler do 41 para você entender bem o que Jesus falou, olha só. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia, glória a Deus, irmão. Vamos buscar o Rei da Glória, porque Ele é o Rei da Glória, o poderoso. Aleluia, Deus é bom, Ele está aqui entre nós. Uma coisa necessária é você sossegar sua alma, é você se aquietar e se dobrar mesmo diante de Deus e escolher a boa parte, aquilo que não lhe será tirado. O tempo que você passou hoje orando em línguas, meditando na palavra, estudando a palavra, ouvindo louvores, prostrado diante de Deus, se arrependendo dos seus pecados, colocando em oração o Brasil, as nações, todo o tempo que você passou hoje diante de Deus, principalmente aquele tempo em que você ficou em silêncio, recostou o seu peito, né, a sua cabeça no peito de Jesus, né, se recostou ali, só para ouvir Ele falar. Isso não nos será tirado. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos isso, que é o necessário, o nosso coração, como boa semente, ele recebe, como boa terra, ele recebe a semente. Então o nosso coração, como boa terra, recebe a semente e vai dar fruto a 30, 60, a 100 por um. Ou seja, aquilo que eu fiz ao me aquietar diante de Deus, no determinado momento, isso vai gerar um fruto, vai florescer, vai dar um fruto. Outras pessoas vão se alimentar disso. É a chave da vitória. Isso não será tirado. Esses dias eu vi um estudo sobre Marta e Maria, uma coisa bem diferente que eu nunca tinha visto também. Que Marta representa aquele tipo de pessoa assim, que não cuida da vida dela, mas quer cuidar da vida dos outros. Que às vezes não cuida da vida dela, quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas não cuida de si. Ela acha que servir a Deus é fazer um monte de coisa. Que servir a Deus é se envolver com um monte de atividades. E ela acha também que servir a Deus é tirar a responsabilidade do outro. E não é. E muitas vezes esse tipo de pessoa serve a Deus, faz um monte de coisa, mas não faz de coração. Ela faz porque ela acha que tem obrigação de fazer. E às vezes até ela faz muitas coisas para outras pessoas, esperando o aplauso das outras pessoas. Muitas vezes ela faz essas coisas para outras pessoas, se envolve em muitas atividades, porque ela tem uma necessidade de se sentir amada, de se sentir útil. E eu vou dizer uma coisa para vocês: só uma coisa é necessária. E Maria, irmã de Marta, ficou aos pés de Jesus e ela escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Sabe o que significa isso? Que Maria, ela se voltou diante de Jesus porque ela quis. Maria fez o que estava no coração dela. Maria fez o que ela sentiu vontade.
Quantas vezes, às vezes durante o dia, você sente aquela vontade de orar, mas não ora. Você sente aquela vontade de meditar e não medita. Vai acabar a live e não falei a última. A última, marca aí. Salmo 56, 8. Uma coisa eu sei, o Senhor é por nós. Amém? Tamo junto, até a próxima live.